Eu ouvi uma frase, eu até trouxe, mencionei uma vez aqui em algum vídeo aí desses que já tem aqui no canal. A frase ela diz o seguinte: se ouvir barulho de cascos, imagine cavalos e não zebras. E aí eu ouvi essa frase, desde que eu ouvi essa frase, algo mudou aqui para mim. A mente da gente é extremamente criativa. E eu tô falando isso na questão de imaginar as piores catástrofes que podem existir. Vou dar um exemplo. Se você está esperando uma visita, pronto, você está aí na sua casa e você está esperando, digamos, a sua mãe, um exemplo. E aí a sua mãe, ela vai estar para chegar mais ou menos tal hora, você sabe mais ou menos o horário, mas de repente ela se atrasa. E aí você liga para o celular dela não pega. Você manda mensagem no Zap, a mensagem não chega. E aí o tempo vai passando e você começa a imaginar que um carro bateu, que foi atravessar a rua e foi atropelado, ou que foi assaltado, ou que deu um piripaque lá e tá no hospital, ou que levou uma bala perdida, ou seja lá o que for. Você só imagina coisa ruim, você só imagina desgraça. Você nunca imagina que, de repente o celular descarregou e o ônibus atrasou, ou o carro atrasou, ou de repente a condução que ela estava usando quebrou, algumas vezes acontece, e teve que esperar o próximo. A gente nunca imagina essas coisas, não. Sempre imagina o pior. E nessa de imaginar o pior, a gente começa a ficar aflito, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa, sabe, a baixa frequência e começa a atrair tudo quanto é de coisa ruim. O que que isso faz com a gente? A gente já começa, quem não tem ansiedade nem depressão, já começa fica ansioso, já começa a ficar desesperada, e já começa a liga para um, liga para outro, e aí o negócio vai desandando. E aí quando você pensa, a pessoa chega com a cara mais calma do mundo, aí onde era para chegar, na sua casa, seja lá no local onde vocês iam se encontrar, e de repente você pergunta: por que demorou tanto? Eu já tava ficando preocupada, já tava com ar de doido, ar de doida aqui. E aí a pessoa: não, aconteceu isso, e você vê que foi uma coisa besta, uma coisa boba, e que você tava a ponto de ter um treco por nada. Então, eu vou falar de mim. Em que isso me ajudou? Como essa frase mudou a minha vida? Mudou, de certa forma mudou, porque hoje em dia eu procuro controlar mais a minha mente. Quando alguma coisa acontece, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, meu marido quando sai, e aí demora um pouco para voltar. Às vezes acontece, ele sai para levar os meninos para a escola. De moto, aí vai, leva um, depois volta, pega o outro. Às vezes demora. Aconteceu isso semana passada, sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo aqui, é segunda-feira, né? Vai sair agora mesmo pra vocês. Mas isso aconteceu semana passada. E aí eu vi que o tempo que geralmente ele leva pra ir pegar o menino na escola e chegar, já não tinha passado um pouco. E aí eu comecei. Digo, será que aconteceu alguma coisa? Será que porque eu tive um sonho meio ruim e é bem complicado quando eu tenho esse tipo de sonho, porque eu tenho um sonho premonitório, então eu fico bem. Mas aí eu digo, não, certamente ou furou um pneu, alguma coisa aconteceu. Daqui a pouco ele chega por aí, porque também a escola não é tão distante. Dito e feito, quando ele chegou, foi a moto que deu problema e aí teve que parar para ajeitar e tudo mais, por isso que demorou. E aí, em outros tempos, eu estaria doida, eu já teria pegado, saído, feito o caminho que geralmente ele tem que fazer para ver o que foi que aconteceu, de tão preocupado. Eu já tinha imaginado que tinham caído, batido a cabeça, que um carro tinha batido, que, sabe, essas coisas que, e como eu já tive um probleminha de começo, né? Eu acho que foi um começo de depressão, agora a ansiedade eu sei que eu tenho, então eu procuro controlar mais para ter uma qualidade de vida. E aí, quando eu lembro, quando eu começo a ficar meio como as pessoas estão falando hoje em dia, que é bitolado, não gosto muito dessa palavra, dessa expressão, não gosto. Mas quando eu começo a ficar muito assim neurótica com alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa que tá para acontecer, eu começo a pensar, não, aí eu lembro da frase: se ouvir barulho de cascos, imagine cavalos e não zebras. Então eu começo como é que eu vou falar? Eu começo a me sabe, tipo, voltar, trazer a minha mente de volta para a realidade. Pronto, eu acho que a palavra certa é essa. Eu começo a trazer a minha mente de volta para a realidade. E eu tiro ela do mundo da fantasia, que ela já começa a ir para o mundo da fantasia, onde ela já está imaginando um monte de desgraças possíveis que pode ter acontecido. E eu procuro me trazer de volta para a realidade. Eu digo, não, certamente foi alguma coisa que aconteceu. Às vezes, na maioria das vezes, gente, é besteira. Na maioria das vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você e continua acontecendo, porque isso não é um caso isolado.
Não acontece geralmente uma vez na vida e outra na morte com a gente, não. É todo santo dia. Muitas vezes é várias vezes no dia, sabe? Aconteceu comigo uma situação. Eu tenho várias. Se eu for contar aqui, esse vídeo aqui vai dar horas, horas e horas aqui. Mas aconteceu uma situação recentemente comigo na questão de pagamento, na questão financeira. E aí, no sistema, tava dando uma coisa, tava dando de um jeito. E aí eu comecei a imaginar um monte de besteira aí agora, e agora o que é que eu vou fazer? Com conta para pagar isso, aquilo, outro. Mas aí depois eu digo, não. Certamente todo o sistema ele dá pane, então certamente essa aqui também deu, tá tudo certo. Eu acho que foi o sistema mesmo que tá atualizando, sei lá, alguma coisa. Vamos esperar para ver, não tem para que estar sofrendo por antecipação. É assim que eu faço. Procuro também tirar a minha mente de foco para estar preocupado ou ansioso com alguma coisa que não esteja dentro ali das minhas possibilidades. Por exemplo, se eu tenho um exemplo bem claro, é, se eu tenho uma conta para pagar, um exemplo, eu tenho uma conta para pagar, e aí tem 10 dias que essa conta vai vencer, só que aí, para mim, meu serviço está parado. Vamos supor que eu sou autônoma, você é autônomo, o serviço está parado, e você já começa a sofrer. Então, você tem que pagar essa conta daqui a 10 dias, mas você já começa a sofrer 10 dias antes ou mais. E aí você fica naquele sofrimento e na grande maioria das vezes, quando vai chegando perto, você consegue dar um jeito. Aparece alguma situação, alguma coisa, alguma solução aparece para você não precisar, sabe, se preocupar e você conseguiu pagar a sua conta. Só que daqui que vem chegar o dia, você está sofrendo antes, todo santo dia você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, você não consegue pensar direito. É disso que eu tô falando. Então, uma das coisas que me ajudam bastante hoje em dia para controlar essa ansiedade, e eu não estou falando da ansiedade na condição assim clínica, não. Tipo, de ser um aviso ali, de começo de depressão, alguma coisa, não. Estou falando de ansiedade mesmo, tipo, de que qualquer um de nós temos, que é quando a gente começa a imaginar um monte de besteira e aí o negócio começa a desandar. Aí você fica ansioso com aquilo que você não tem o controle, você não pode resolver. Então eu procuro pensar assim, tipo, eu posso resolver isso agora, tá no meu, nas minhas mãos, eu posso pegar e dizer, eu vou resolver isso aqui agora? Não. Eu dependo de outras pessoas, ou de outras coisas, ou de outras situações para poder resolver. Então eu faço o seguinte, eu não vou me aperrear com isso aqui agora. Eu não vou ficar com os cabelos em pé agora. Se eu tenho que esperar, não depende de mim. Se dependesse de mim, eu fazia agora. Então, já que não depende, eu tenho que aguardar. Então, enquanto eu aguardo, procuro ocupar minha mente com outras coisas. É isso que eu faço. Para não baixar a frequência. Porque quando a gente baixa a frequência, a gente fica naquela frequência. O corpo da gente fica tenso, a gente baixa a frequência para uma frequência de escassez. Na grande maioria das vezes é frequência de escassez, frequência de falta. Consequentemente, a gente começa a atrair. As coisas tinha tudo para dar certo, só que a sua mente imaginou que ia ter alguma dificuldade. Mas aí você ouviu a sua mente, você baixou a frequência, aí aquilo que estava tão encaminhadozinho para dar certo começou a desandar. Nem ia desandar, mas começou a desandar. Por quê? Porque você baixou sua frequência e começou a atrair. Só começou a atrair problemas para sua vida. Então, essa frase, se você parar para pensar, você que tem aí, se tem conhecimento, acho que quase todos nós temos pelo menos um pouco de conhecimento, alguma coisa que a gente leu ali da Bíblia, lá também está escrito, assim, eu não sei muito bem porque eu não leio, mas fui criada nesse meio, então eu lembro muito que passava direto, eles falavam direto essa passagem, que era, não andeis ansioso pelo que há de comer ou de vestir. Então, basicamente lá está escrito que não devemos andar ansiosos pelo que a gente vai vestir amanhã, pelo que a gente vai comer amanhã, por onde a gente vai morar amanhã. Um exemplo, né? Claro que isso não quer dizer que você, então já que não chegou amanhã, né, dane-se, eu não vou estar nem aí. Não é isso. Estamos falando tem coisas que tá no nosso controle, né? Tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que não. Eu tive que aprender a lidar com essas fantasias que a cabeça, que a mente da gente inventa, aprender a me controlar para não estar atraindo coisas ruins. Não é que, então você é perfeita, você não se preocupa, não. Às vezes a gente perde a linha, às vezes a gente larga o freio mesmo e o negócio vai desandando, mas a gente vai para centraliza, certo? Lembra dos ensinamentos, lembra do que a gente aprendeu, volta e começa outra vez, certinho, fazendo certo.
para não acabar baixando a frequência e fora da frequência sofrendo por antecipação. Sofrendo, você vai ter um sofrimento que não, você não tinha que ter. Não precisava ter esse sofrimento agora. Então, assim, o vídeo hoje não vai ser muito longo. Eu queria trazer só essa reflexão para você. A dica que eu dou para vocês é essa: procurem lembrar dessa frase. Procurem não da frase da Bíblia. Eu acho que o que me tocou mesmo foi essa frase que é muito usada na medicina, que é justamente isso: se ouvir barulho de cascos, imagine cavalos e não zebras. Por quê? É muito usada na medicina. Porque quando você vai, o exemplo perfeito é esse: quando você vai no médico e você diz que está sentindo alguma coisa, aí o médico ele vai investigar com muita calma para ver o que é. Mas na grande maioria das vezes eles dão um palpite, tipo, olha, eu acho que é isso e isso, mas precisamos de exames para poder ter certeza, não é assim que eles falam? Mas por que que eles dão essa sugestão? Porque eles imaginam ali que é o óbvio, que é o mais comum, é o que aparece mais ali para eles. Eles não vão imaginar se você chegar a dizer que tá com uma dor terrível de cabeça que faz mais de 15 dias ou tem mais de mês e não passa por nada, ele já vai dizer, eita, é um tumor, é um câncer, vamos encaminhar para operação, vamos isso, aquilo, outro, vamos fazer os exames só para confirmar, mas com certeza é isso, eles não fazem isso. Eles procuram sempre ver a probabilidade mais lógica. Ou seja, se você chega no médico e fala, eu tô com dor de cabeça, doutor terrível, tem 15 dias, tem um mês que não passa com nada, ele já vai imaginar. Ou é os seus nervos, ou você tá com uma crise de enxaqueca, vamos fazer mais exames para poder confirmar. É assim que acontece. Então, dessa mesma forma, é que a gente deve trazer isso para a vida da gente também. Que é basicamente isso, não tem muito o que falar, não. É basicamente isso. Tipo, quando você captar ali que você tá pensando besteira, você tira de tempo. Não. Certamente é alguma besteira e a minha mente já tá começando a colocar caraminholas na minha cabeça. Você vai e se distrai com alguma coisa. Vai fazer alguma coisa e quando você pensar que não é rapidinho, você já não tá pensando naquelas besteiras. É assim que eu faço, tá? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que agregue na vida de vocês, assim como quando eu ouvi essa frase, ela agregou e muito na minha vida até hoje, sabe? Eu espero que realmente vocês que estão realmente nessa trajetória de mudança de vida, de mudança de mentalidade, de realmente mudar mesmo os padrões mentais, eu espero que ajude bastante vocês, tá bom? E se você quiser me ajudar, deixa um like aqui nesse vídeo, se ele lhe ajudou, se agregou na sua vida de alguma maneira. Deixa um comentário aqui pra mim, qual o assunto que você quer que eu traga. Deixa nos comentários que eu vou passar lendo todos os comentários e trago aqui pra vocês vídeos relacionados. E se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Então é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!